Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. A vida nunca é um caminho sempre plano. Certamente houve momentos em que nos sentimos que tudo à nossa volta desabava. E sentimos até, inclusive, secos espiritualmente. Nessa altura talvez tenhamos carregado aquele peso no coração e pensado, será que há lugar para a graça de Deus nas minhas falhas? O Advento então é uma oportunidade para refletirmos exatamente sobre esta maravilhosa graça, onde Deus perfeito envia o seu Filho perfeito para mostrar graça a pessoas imperfeitas. Então hoje vamos olhar para a vida de Pedro nesta série Graça na Desgraça. E vamos abrir então as nossas Bíblias em Lucas 22, 31 a 34. Vamos abrir primeiramente neste texto. E para entendermos melhor o texto, nada melhor do que entender o contexto. Hoje vamos ver como Jesus, mesmo nas vésperas da sua crucificação, não deixou de mostrar graça no meio da desgraça dos apóstolos. Os discípulos estavam a discutir sobre quem era o maior entre eles, sem perceber que o reino de Deus não é sobre quem é o maior, mas quem serve quem. E é neste ambiente de fragilidade, neste ambiente de confusão, que Jesus começa a mostrar uma verdade poderosa. A sua graça está presente antes, durante e depois das nossas falhas. Então vamos ver em primeiro lugar a graça antes da desgraça. Então versículo 31 a 34 e vamos esquartejar estes versículos. Inicialmente, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. Aqui a ideia no original é pediu permissão para vos peneirar como de trigo. A ideia de testar. Então, nestes versículos, nós vamos ver a maravilhosa graça de Jesus para com os filhos de Deus. Enquanto os discípulos estavam preocupados com as suas próprias vidas, mais do que com a vida de Jesus que estava à beira da crucificação, Jesus, por outro lado, mostrou maior preocupação com eles, com os discípulos, do que com a sua própria vida. Jesus dirige-se assim a Pedro e revela algo surpreendente. Satanás pediu permissão para testar. Este episódio faz-nos lembrar quando Satanás também pediu autorização a Deus para pôr à prova alguém no Antigo Testamento. Lembram-se? Jó. Sabes então o que é que isto significa? O diabo não age como quer, ele não tem liberdade total. Antes de fazer qualquer coisa, ele precisa de pedir permissão a Deus. Porquê? Porque só Deus é soberano. E toda a autoridade nos céus e na terra estão debaixo das suas mãos. Por isso nós não precisamos viver com medo daquilo que nos possa acontecer, porque o diabo não pode ir mais longe do que aquilo que Deus permite. O diabo não tem poder absoluto. Além disso, este episódio mostra-nos também algo muito importante. O verdadeiro propósito da tentação. Qual é? Levar-nos a pecar. É por isso que Deus não tenta ninguém. É verdade que nós encontramos em Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Então Deus é santo e justo. Ele pode provar alguém, no sentido para crescer espiritualmente. A ideia da provação é a ideia de crescer espiritualmente. Mas Deus não pode tentar ninguém, porque o objetivo da tentação é levar a pessoa a pecar. Versículo 32 a 34. Mas eu roguei, a ideia de supliquei por ti, para que a tua fé não desfaleça, a ideia de não falhe, não cesse. E tu, quando te converteres, e atenção aqui é muito importante, a ideia não é de conversão salvífica, a ideia é mudares de modo de vida, olhares para o outro lado, fortalece os teus irmãos.
Versículo 33, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. Então Jesus disse a Pedro que, mesmo sabendo da luta que ele iria enfrentar, sabendo até que ele iria pecar, Jesus estava a orar por ele. A preocupação era que, apesar da desgraça espiritual que ia acontecer na vida de Pedro, a fé de Pedro não fosse abalada. Que Pedro, apesar de ir pecar, não desistisse da sua caminhada. Que ficasse fortalecido apesar da queda. O que é que isto é? Graça antes da desgraça. Jesus estava-lhe a mostrar: tu vais cair na desgraça, mas eu já estou aqui a orar por ti. Quem está em Jesus está seguro. É o próprio Jesus quem ora por nós, é o próprio Jesus que nos sustenta, mesmo quando nós pensamos desistir da nossa caminhada. Quem nunca aqui pensou em desistir? Quem nunca pensou aqui: já chega, Deus, isto não é para mim, a luta é grande, a tentação é grande, a provação é muito forte, isto não é para mim. Mas Jesus aqui está a garantir que quando caímos, Ele continua a interceder por nós. É algo que nós podemos ver claramente em João 10, 28 a 29. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Que segurança! Como diz o hino, que segurança sou de Jesus. Estamos guardados. Como é bom saber que Jesus ora por nós, para que o diabo, apesar de nos poder tentar, ele não nos destrua espiritualmente, não nos leve à ruína espiritual. Será que nós temos esta noção no dia a dia que Deus ora por nós, Deus Filho ora por nós? Será que temos a noção que estamos protegidos por Jesus na nossa caminhada? Agora, qual o objetivo do arrependimento que Deus concede, tanto na vida de Pedro como na nossa? Qual o objetivo de Jesus interceder por Pedro para que ele não se desgrace? O objetivo é restaurar a nossa fé, reparem novamente no texto, e ao mesmo tempo ajudar os outros irmãos a fortalecerem a sua fé em Jesus. Então Jesus intercede por nós para que nós não desfalecermos e ao mesmo tempo nós ajudarmos a fortalecer os nossos irmãos na fé. Creio que uma das melhores formas de nós ajudarmos os nossos irmãos a serem fortalecidos na sua fé, a partilharmos o que Deus fez por nós depois das nossas quedas. Muitas vezes temos receio de expor as nossas fragilidades, mas quando o fazemos, nós estamos a glorificar a Deus e a edificar os nossos irmãos. Às vezes as igrejas são apenas conhecidas com aquelas coisas boas que nós fazemos e ninguém fala das suas quedas, e quando alguém cai pensa: eu sou o único a cair. Então, noutra perspectiva, se nós deixarmos de partilhar aquilo que Deus fez connosco, nós corremos o risco de roubar a glória de Deus e de impedir o crescimento espiritual dos nossos irmãos. A nossa vulnerabilidade, quando é exposta a esta luz da graça de Deus, torna-se assim uma ferramenta poderosa para fortalecer a fé de quem nos rodeia. Pois muitos vivem a pensar que as suas lutas são únicas, como se apenas determinada coisa acontecesse com as suas vidas. Por exemplo, eu vivo na luta para refletir melhor a maravilhosa paternidade de Deus na forma como eu me relaciono com os meus 4 filhos. Nem sempre mostro a beleza da paternidade de Deus na forma como eu sou pai para com os meus filhos. E há algum tempo eu partilhava com alguém da igreja os meus pecados, achando que isso era algo que acontecia só comigo. Quando ouvi o outro pai a identificar-se com o que eu estava a passar, assumindo também falhas parecidas e outras diferentes, percebi que devemos pedir perdão a Deus
e pedir perdão aos nossos filhos pelas nossas falhas e lutar para dar o nosso melhor, descansando no cuidado de Deus. Eu não ouvi palavras de vitória desse pai. O que eu ouvi, sim, foram palavras de compaixão, identificação com a minha dor, identificação com o meu pecado. Mas ao mesmo tempo também percebi nesse pai o descanso que vem do amor de Deus, o qual restaura e cuida. Esse momento foi importante na minha vida, encorajou-me a lutar e ajudando-me também ao mesmo tempo a ajudarem outros pais que vivem nessa mesma luta. Com isto quero dizer-vos o seguinte: partilharmos o que Deus faz connosco não só fortalece a nossa própria fé, como vai também encorajar os nossos irmãos a procurar ajuda quando enfrentam as mesmas dificuldades que nós. E acima de tudo, dá-lhes a confiança de que Deus sempre esteve, sempre estará com eles. Agora, vimos até agora que a graça de Deus nos sustenta antes da desgraça. Mas o que é que vai acontecer quando estamos no meio da desgraça? Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes e que ele iria lembrar-se das suas palavras quando o galo cantasse. O que é que aconteceu com Pedro no momento mais sombrio da sua vida? Vamos ver em segundo lugar, graça na desgraça. Vamos avançar para o versículo 54 até o versículo 62. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Estamos a falar de Jesus. Pedro seguia de longe a ideia de alguma distância. Então, Pedro era conhecido por ser o discípulo mais corajoso dos 12 apóstolos. Em vários momentos ele tomou a dianteira, como quando cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Ao olharmos para este versículo, nós podemos pensar que Pedro era um grande covarde. Seguia de Jesus de longe e não estava ao lado dele, apesar de ter prometido que estaria com Jesus até à morte. No entanto, se nós formos analisar os outros evangelhos, percebemos que provavelmente apenas Pedro e João estavam ali com Jesus naquele momento, ainda que de longe, enquanto os outros discípulos estavam aonde? Provavelmente nas suas casas, recolhidos, cheios de medo. Neste contexto, Pedro mostrou de facto mais coragem do que imaginamos à primeira vista. Versículo 55 a 57. E tendo acendido uma fogueira no meio do pátio e estando sentados à volta, Pedro sentou-se entre, a ideia no meio deles. Versículo 56. Entretanto, uma criada, vendo-o sentado junto ao fogo e olhando fixamente, olhando diretamente, disse: este também estava com ele. Versículo 7, desculpem. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Então, aquelas pessoas que estavam reunidas, o que é que elas desejavam? O mal de Jesus. Queriam vê-lo morto. Estavam à volta da mesa, provavelmente a falar mal de Jesus. E onde é que Pedro se colocou? Sentou-se ao lado destas pessoas, dos adversários de Jesus, os quais estavam a falar mal do próprio Jesus. É precisamente quando nos juntamos aos inimigos de Jesus, quando nos colocamos na roda dos escarnecedores, que as tentações aumentam. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Pedro foi fazer isso. Foi neste ambiente que Pedro foi tentado. Quando uma mulher disse: Pedro, tu estavas com Jesus, ele disse: eu não o conheço. Ele negou a sua fé. Em vez de assumir a ligação com Jesus, ele que em Mateus 26:35 disse que estava disposto até a morrer com Jesus, ele disse agora: eu não o conheço. Agora imaginemos, se um amigo nosso nos desprezar, nós ficamos perturbados. Mas como é que nos iríamos sentir se um amigo íntimo nos dissesse, ou dissesse alguém sobre nós: eu, Daniel, não o conheço. Apesar de já o conhecer quase desde que conheço, eu não o conheço. Como é que nós nos iríamos sentir? Será que temos feito vida com pessoas que falam mal de Jesus
e estamos ao lado delas como se nada acontecesse? Reparem, os nossos amigos descrentes têm a sua filosofia de vida e eles querem que nós aceitemos o seu modo de viver sem admitir por um minuto que alguém questione isso. Agora, o que é que acontece connosco quando nós dizemos que somos pessoas de fé? Muitas vezes tornamos-nos alvos do cancelamento, do gozo ou até do desprezo. Não tenhamos dúvidas que normalmente aqueles que afirmam que o mais importante é o respeito pelo próximo são, muitas vezes, os primeiros a levantar-se contra nós. E aí a tão famosa tolerância cai por terra. E muitas vezes nós, cristãos, com medo ou por não queremos complicações, acabamos por negar a nossa fé através dos nossos comportamentos e muitas vezes até a nossa linguagem se vai assemelhar com as pessoas que não conhecem a Cristo. E é triste quando um cristão que conhece o poder, que conhece a importância da palavra, se deixa levar por uma linguagem impura. É por isso que o salmista, no Salmo 19:14, diz que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis a ti. Antigamente nós quase que sabíamos que alguém era cristão, ou pelo menos tinha passado, porque tinha uma linguagem diferente. Desculpem a generalização, hoje às vezes já se torna difícil de perceber, porque a nossa linguagem quase que é parecida. Por isso pensemos, será que temos sido fiéis, tanto nas palavras como nos comportamentos, mesmo quando o contexto nos pressiona a negar aquilo que nós acreditamos? Será que temos sido fiéis? Devemos perguntar-nos o que é que as nossas atitudes, o que é que as nossas palavras realmente têm dito sobre a nossa fé. Agora, como é que Jesus ficou? Versículo 58. Pouco depois, outro, ao vê-lo, disse: também tu és dos tais. Porém, respondeu Pedro: homem, eu não sou. Neste versículo, Pedro não só nega que pertencia a Jesus, como também rejeita a sua identidade como parte da igreja ao afirmar: eu não sou dos tais. Eu não sou daqueles que se identificam com Jesus. O apóstolo, que sempre esteve disposto a dar a cara, acabou por virar a cara num momento de grande dificuldade. Será que por vezes também rejeitamos dizer que somos da igreja? Igreja? Recentemente estava a ver eu vou dizer uma novela, pronto, com os meus filhos. Estava lá uma pessoa brasileira e vem o ator português e virou-se para ele: brasileiro, tu deves vir com a Bíblia na mão. E nós às vezes queremos nos esconder para não ouvirmos esse tipo de comentários. Será que também rejeitamos associações com a igreja? Por mais que a igreja possa falhar em determinados momentos, negar a igreja é, na verdade, negar a Jesus, porque quem rejeita a noiva, rejeita também o noivo. Quando eu era adolescente, eu gostava de uma moça, até que um dia ela demonstrou vergonha pela sua mãe, por ser uma mulher humilde. Naquele momento, o meu sentimento por ela desapareceu. Uma linha vermelha que ela ultrapassou. Para mim, isso revelou algo importante. Quem tem vergonha dos seus pais, especialmente quando eles são bons pais, mostra uma falha de caráter e de confiança. Creio que o mesmo se aplica à nossa relação com a igreja. Quando alguém diz que ama a Jesus, mas tem vergonha ou rejeita a sua igreja, está a negar uma parte importante de quem Jesus é, até porque ele é a cabeça da igreja. Então, rejeitar Jesus é rejeitar a igreja é rejeitar Jesus. E mais cedo ou mais tarde, quem rejeita a igreja tendencialmente acabará por rejeitar também a Jesus. Este é um dos motivos pelos quais oro constantemente, pois sei que preciso de Jesus para amar a igreja em todas as suas fases. Há fases em que a igreja brilha mais. Há fases em que vem a tempestade. Há fases em que está ali no ameno, nem uma coisa boa, nem uma coisa má. Eu preciso de orar. Senhor, ajuda-me a amar todas as fases da igreja. E acreditem que é muito fácil um pastor perder o amor pela igreja.
É muito fácil o pastor deixar de cuidar dela. Posso-vos dizer o seguinte, houve uma altura que eu percebi que o meu ministério terminou, o meu primeiro ministério terminou porque eu já ia para o púlpito, não com o desejo de ver as pessoas a crescerem espiritualmente, mas eu ia para ali, para o púlpito da Igreja Batista das Antas, dar cacetada às pessoas, porque eu dizia, agora é que eles vão ver. Eu não tinha amor. Tinha amor próprio. Isso sim. Precisamos então orar para que Deus aumente o nosso amor pela vida da igreja e que nunca a neguemos, nem nunca tenhamos vergonha dela. Que cada um de nós possa então amar a Igreja Batista da Graça como Jesus ama a sua igreja. Agora, como será que Jesus se sentiu ao ver Pedro a negar a comunhão consigo e a comunhão com a igreja? Versículo 59 e 60. Cerca de 1 hora depois, outro insistiu, afirmando, este com certeza estava com ele, pois é Galileu. Mateus 26, 73 diz que foi o sotaque a denunciar. Ou seja, quando eu vim de Tondela, algumas pessoas diziam, não, tu és da província porque o teu sotaque denuncia-te. A ideia é esta. Versículo 60. Mas Pedro respondeu, homem, não sei do que falas. E logo, enquanto ele ainda falava, cantou o galo. Então Pedro mostrou toda a sua fragilidade e negou pela terceira vez quem era, exatamente como Jesus tinha dito. Se olharmos para o Evangelho de Mateus, vemos até que Pedro, neste momento, já invocava pragas contra as pessoas que o questionavam. Já praguejava. Era a desgraça total. E o que é que aconteceu naquele momento? Tal como Jesus havia predito. Cantou o galo quando ele ainda falava. Qual a razão do galo ter cantado? Talvez para que Pedro se lembrasse que Jesus estava a orar por ele, para que a sua fé não desfalecesse e para que percebesse que a graça de Deus se manifesta até nas nossas desgraças. Deus pode usar então qualquer forma, qualquer coisa, para que os seus filhos se arrependam, mesmo que seja um galo. Ele já tinha usado uma burra para chamar Balaão ao arrependimento, conforme Números 22, 21 a 34. Será que na nossa vida nós temos ignorado o canto do galo, aquilo que Deus usa para nos chamar ao arrependimento? Será que temos ignorado o canto do galo também que Deus muitas vezes envia para nós? Talvez uma amizade que nos faz perceber que algo não vai bem com a nossa vida e nós ignoramos esse canto do galo. Ou uma situação difícil que nos lembra da nossa dependência de Deus, que nos faz parar e refletir sobre as nossas escolhas. E talvez nós, nesse momento, ignoremos o canto do galo. Quando nós ignoramos estes momentos, nós corremos então o risco de não ouvir a voz de Deus, a qual nos está a chamar para a mudança. Qual tem sido o canto do galo que tu tens desprezado na tua vida? O convite para o arrependimento. Como é que Jesus agora reagiu à desgraça? Será que mostrou graça? Versículo 60 novamente e versículo 61. Mas Pedro respondeu, homem, não sei do que falas. E logo enquanto ele ainda falava, cantou o galo. 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Lembrou-se da palavra do Senhor como ele tinha dito, hoje antes de cantar o galo 3 vezes me negarás. Versículo 62. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então o galo a cantar não foi apenas um sinal da falha de Pedro, mas também uma prova da fidelidade de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, quando nos sentimos distantes e falhamos, Deus nunca nos abandona. O olhar de Jesus para Pedro, reparem no texto, mesmo após ser traído 3 vezes, reflete essa fidelidade. Jesus estava prestes a ser crucificado. E Jesus não olha para Pedro com condenação, mas olhou com compaixão. Esse olhar não era de julgamento, porque ele já tinha orado por ele pela sua restauração. Só quer a condenação quem não ora por restauração.
Jesus olha por uma misericórdia. Ou melhor, Jesus olha com um ar de misericórdia. Um olhar que dizia: há esperança, Pedro. Há esperança, Pedro. Há graça na tua desgraça. Tens sentido o olhar de Jesus nos momentos da tua queda? O olhar de compaixão? Não importa quão longe tenhas ido, em Jesus sempre há graça para quem se arrepende. Celebramos o Natal porque sabemos que, conforme Mateus 18:11 nos diz, o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Só há Natal porque há graça na desgraça. No entanto, como é que tem sido o nosso olhar para quem caiu na desgraça? Jesus olha com compaixão porque ora antes pela restauração. Agora, como é que tem sido o nosso olhar para quem caiu em desgraça? Temos olhado com compaixão ou com condenação? Será que as pessoas têm mais medo do nosso olhar do que o olhar de Jesus? Precisamos ter muito cuidado. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é de julgar sem antes cuidar das feridas. E esta é uma das principais razões que as pessoas se afastam das nossas igrejas. Porquê? Porque quando falham, em vez de procurarem ser restauradas pela igreja, acabam por sentir-se rejeitadas. E as outras, que estão ao lado a ver tudo o que está a acontecer, quando falham, preferem até afastar-se, temendo ser destruídas, em vez de serem acolhidas com amor, mesmo podendo estar arrependidas. Então, quando Jesus olha para nós, a sua graça revela-se em arrependimento. Foi isso que Pedro experimentou. Pedro chorou. E chorou com agonia. A dor do arrependimento foi grande. Segundo aos Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a dor do arrependimento é grande, pode ser grande, mas o que vem a seguir é bom, é paz. A tristeza de Deus opera arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo opera a morte. Vemos esta verdade ao compararmos com Pedro e Judas. Enquanto a tristeza de Judas gerou arrependimento, enquanto a tristeza de Pedro gerou arrependimento, Judas, o qual traiu a Jesus por 30 moedas, quando percebeu aquilo que tinha feito, ou melhor, quando caiu em si, ele chorou amargamente. E o que é que levou o seu choro? Ao suicídio. Pedro arrependeu-se, mudou de vida. Agora, será que houve graça depois da desgraça? Ou Pedro foi simplesmente depois abandonado por Jesus depois de se ter arrependido? Será que Jesus abandonou Pedro? Será que deixou caminhar sozinho? Vamos ver agora em terceiro lugar, graça após a desgraça. Eu vou pedir-vos para abrirem agora as Bíblias em João. Pode ser? João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15 a 17. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta, a ideia aqui é toma conta dos meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus revela a sua graça para com Pedro ao conceder-lhe uma oportunidade pública de restauração, ao reafirmar o seu amor por ele. Pedro, o exibicionista, aqui não se exibe.
Não tenta mostrar ao Senhor Jesus, oh Senhor, olha o que eu fiz de bom. É verdade, eu falhei aqui 3 vezes, mas comparado com o que eu fiz, colocando na balança, aquilo que fiz de bom é muito superior àquilo que fiz de mau. Pedro não faz esse jogo de matemática com Deus. Ele simplesmente responde, Jesus, tu sabes o quanto eu te amo. E Jesus lhe disse, olha, apascenta os meus cordeiros. Ou seja, cuida e fortalece a igreja com a palavra de Deus, porque foi através da palavra de Deus que tu foste restaurado, Pedro. Era o cumprimento daquilo que nós vimos em Lucas 22:32. E tu, quando converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus não restaura apenas a vida de Pedro, mas também restaura o seu ministério. Qual a razão de Jesus lhe ter perguntado 3 vezes? Quantas vezes é que Pedro negou a Jesus? 3. O que nos mostra que a graça de Deus se revela em cada pecado nosso cometido. Todo o pecado precisa de ser confessado. E quando é, mesmo no meio das lágrimas, como as de Pedro, a paz virá, mais cedo ou mais tarde, para que possamos continuar a servir a Deus e a sua igreja. Por isso, olharmos para a nossa vida, percebemos que nós seguimos em frente com mais ou menos dificuldade, graças à graça de Deus, que nos alcançou mesmo após a nossa própria desgraça. Jesus intercede por nós para que a graça se revele antes, durante e após a nossa desgraça. A graça de Deus não falha, mesmo quando tu falhas. Lembra-te, a história da tua vida não termina na desgraça. Vai sempre terminar na graça. Por isso nós celebramos o Advento com a esperança de que um novo Advento está a chegar. Jesus veio, Jesus virá e por isso nós celebramos o Natal. A todos, um bom Natal.